Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Sim, professor, conversou de dar qual vai ser a ordem da Olimpíada Brasileira de Astronomia, de Astronáutica. Como é? Quer o link da inscrição? Não, eu já me inscrevi, mas qual é o horário que é para fazer? No dia 28 e 29, você escolhe um horário. Ela vai estar disponível o dia todo. Só que a partir do momento que você inicia, você tem 2 horas, mas aí você escolhe se quer fazer de manhã, à tarde ou à É noite. de qual mês, professor? Próximo mês, maio. Ah, acho que até hoje. É porque eu estava tão fissurado no ponto que eu achava que era logo hoje. Porque o bicho é Aham. doido por ponto. O ponto é a segunda coisa mais viciante nesse mundo. A primeira é frequência na aula, a segunda é ponto na média e na atividade. Não sei o que é que vicia mais. Vou fazer uma competição. O professor chegou. Ah, tá aí ele. Então vamos lá, gente. Hoje a gente vai continuar a resolver aquela lista de exercícios que eu coloquei lá no Google Sala de Aula. Tentaram fazer para treinar lá. A Jade e a Yasmin entraram já. Jade está aqui, né? Yasmin também deu certo. Vamos lá, compartilhar aqui a tela. Pronto, a gente tinha resolvido até a questão de número 6, né? Hoje a gente vai continuar. Aí amanhã, provavelmente, eu já coloco uma lista para vocês, a atividade do segundo bimestre, certo? Vamos lá, questão de número 7. Qualquer dúvida, coloque aí no chat ou microfone, certo? Um ser humano adulto e saudável consome em média uma potência de 120 joules por segundo. Uma caloria alimentar quilocal corresponde a aproximadamente 4 vezes 10 elevado a 3 joules. Então, primeira informação é que a energia consumida é de 120 joules por segundo. Cada segundo a gente consome 120 joules. E a segunda informação é que 1 quilocaloria corresponde a 4 vezes 10 elevado a 3 joules. Para nos mantermos saudáveis, quantas calorias alimentares, né, quantos quilocal, é chamado de caloria alimentar, devemos utilizar por dia a partir dos alimentos que ingerimos. Então a gente tem que descobrir quanto de energia a gente consome por dia para se manter saudável, né? Então vamos lá. A gente tem que saber aqui a caloria. Unidade de caloria se refere à quantidade de calor, né, que a gente viu que também é energia, só que aqui está sendo dada em joules. Então vamos ver quanto é essa quantidade de calor que a gente precisa por dia. Vamos lá. Então a gente tem um intervalo de tempo aqui, né? O tempo é um dia. Só que a gente tem que transformar este tempo aqui em segundos, né? Porque aqui eu tenho joules por segundos. Então esse tempo aqui ele não pode ficar dessa forma. Então vamos transformar isso daqui em segundos.
Um dia tem 24 horas. Cada hora tem 60 minutos. E cada minuto tem 60 segundos. Então, eu tenho que multiplicar 60 vezes 60 vezes 24. Eu vou multiplicar só os números aqui para ficar mais fácil, né? Esses 2 zeros eu só vou acrescentar aqui. 6 vezes 6 dá 36. 36 vezes 24 dá 864. Pronto, então aqui a gente tem o tempo em segundos. Se a gente observar aqui essa unidade, joules por segundo, na quantidade de energia pelo tempo, isso aqui é justamente aquilo que a gente definiu como fluxo, né? Fluxo de calor. A gente definiu que fluxo de calor é a quantidade de calor em um determinado intervalo de tempo. E o que a gente quer descobrir aqui? A gente quer descobrir o valor do nosso Q. Então, vou isolar o Q no lado da igualdade. E aqui o tempo está dividindo, eu passo multiplicando o fluxo. Tá? Só colocando aqui que o nosso fluxo, ele forneceu também que é 120 joules por segundo. Então, agora é só substituir, né? A gente tem o fluxo e tem o tempo. Vamos substituir, fica 120 vezes... Dei um bug aqui. Só um momentinho. Volta. Vezes 864 00. Oi? Eu não ouvi direito. O microfone está baixo. Pode repetir? O que é o fluxo? O fluxo é a quantidade de calor que passa por uma determinada região e em um determinado intervalo de tempo. A mesma coisa que o fluxo de água, né, que sai de uma torneira. É a quantidade de água que sai em um dado intervalo de tempo. Certo? O calor, ele se desloca de um corpo para outro, ele flui, né? Então, por isso que a gente chama de fluxo. É a quantidade de energia que passa ali por um material, que é consumida em um dado intervalo de tempo. Certo? Essa é a definição de fluxo. Então, exatamente o que a gente tem aqui, ó, a energia, né, que é joules por segundo. Tanto de energia que o corpo humano consome por segundo. Tá? Então, fluxo de calor. Pronto, então se a gente multiplicar aqui, né, pessoal, pegar novamente só os números, e os 3 zeros eu só acrescento. Vou acrescentar os 3 zeros aqui. Se você multiplicar 12 por 12 vezes 864, você vai encontrar 10.368. Certo? Então a gente encontrou o calor aqui em joules. Certo? Então essa é a quantidade de calor. Só que ele quer que a gente encontre este calor em quilocalorias. Né? E ele forneceu aqui na questão que cada quilocaloria é
equivale a... O que é essa bolinha cortada mesmo? Que eu não entendi. Esqueci. Ela é o fluxo de calor. Obrigado. Vamos lá, então ele diz que cada quilocaloria equivale a 4 vezes 10 elevado a 3 joules. Então, se eu quero transformar joules em quilocaloria, eu tenho que dividir por 4 vezes 10 elevado a 3. Ou 4 seguido de 3 zeros, né, pessoal? 10 elevado a 3 é 1000. Então, se a gente dividir aqui, eu vou ter o valor em quilocalorias. Então, quanto é que dá essa divisão? Esses 3 zeros cancela com esses 3, fica 10.368 dividido por 4, que dá 2.592. Observe que ele quer um valor aproximado, não? Aproximadamente. Se você observar ali, não tem essa opção, porque eu tenho valores que estão em notação científica aqui. Então vamos colocar isso em notação científica. Este número ele tem que ficar maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então eu tenho que colocar uma vírgula aqui para ele ficar dentro deste intervalo, né? Maior do que 1, menor do que 10. Então eu coloco a vírgula aqui, ó. Dá 2,592, que é aproximadamente 2,6. E depois da vírgula vai ficar 3 casas, não? Então multiplico por 10 elevado a 3. Aqui o valor em notação científica. Corresponde o item C. Dúvidas? Vamos lá, continuar, né? A Maria Eduarda pediu para explicar de novo. Vamos lá, vou começar do comecinho, pessoal, de novo. Vamos lá. Primeiro extraindo tudo que ele dá de informação aqui, né? Ele disse que um ser humano ele consome em média 120 joules a cada segundo. Então isso daqui é o fluxo de calor, né? Que a gente definiu nas aulas passadas. 120 joules por segundo. É a energia que está sendo consumida durante 1 segundo, certo? Ele diz que cada joules, como a gente viu que existe uma correspondência entre joule e calorias, né? Ele está dizendo aqui que cada quilocaloria, cada 1000 calorias, que é chamada de caloria alimentar, né? Essa quantidade equivale a 4 vezes 10 elevado a 3 joules, ou 4.000 joules, né? Aí ele quer saber, para nos mantermos saudáveis, quantas calorias alimentares devemos utilizar por dia, certo? Em cada dia. Então, qual é o nosso tempo aqui que a gente vai passar consumindo essa energia? Ele quer que a gente calcule a energia de um dia. Então, meu tempo é de um dia. Mas eu não posso usar dia como unidade de tempo, né, pessoal? Porque aqui, ó, tá em segundos, certo? Então, eu tenho que transformar isso daqui em segundos. Então, cada dia tem 24 horas, cada hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. Para transformar dia em segundos, eu tenho que multiplicar, fazer essa multiplicação, né? Isso daqui dá 86.400
segundos. Pronto, tenho o meu tempo em segundos. Agora vamos calcular a quantidade de energia que a gente consome durante um dia, que é o calor que é consumido durante o dia. Para isso, basta usar aquela expressão do fluxo, né, que a gente viu nas aulas passadas. A gente encontra o fluxo de calor dividido a quantidade de calor pelo tempo, pela variação de tempo daquele fluxo, né? Então eu tenho aqui o fluxo que foi dado na questão, 120. O calor é o que ele quer que a gente encontre, calor consumido durante um dia, e o tempo, que é de um dia, a gente tem aqui em segundos. Né? Agora é só substituir. Para facilitar, eu isolo aqui o que eu quero encontrar, que é o calor, e o tempo está dividindo, ele passa multiplicando. Agora é só substituir. O calor é o que eu quero saber. O fluxo foi dado na questão, 120. E o tempo, 86.400. Certo? Então, multiplicando aqui, 120 vezes 84.400 dá 10.368. 10.368.000. Qual é a unidade aqui que a gente vai obter? A gente está trabalhando com joules. Então, a resposta aqui vai ser em joules. Pronto. Este seria o calor, né, em joules. Só que ele quer que a gente encontre em quilocalorias, né, que ele chama de caloria alimentar. Então, o que a gente precisa fazer aqui? Se cada quilocaloria corresponde a 4.000 joules, eu tenho que dividir aqui por 4.000 para encontrar o valor em calorias, né? Em quilocalorias. Então, divide isso daqui por 4.000. Cancela aqui 3 zeros. 3 zeros aqui. Fica 10.368 dividido por 4. Então, isso daqui resulta em 2.592 quilocalorias. Então, a gente olha para a resposta, não tem isso, né? Porque a resposta está em notação científica. Então, eu tenho que colocar este número em notação científica. Qual é a regra? Este número aqui ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10, né? Então, eu coloco a vírgula bem aqui, fica 2,592, que é aproximadamente 2,6, né? Arredondando. E eu multiplico por 10 e conto quantas casas eu deixei após a vírgula para colocar em notação científica. Então, colocando a vírgula aqui, tem 3 casas após a vírgula. Então, multiplico por 10 elevado a 3. Tá? Pronto, tá aí o valor da quantidade de calor que a gente consome por dia, não? 2.600 quilocalorias. Vamos para a próxima. Durante o eclipse, em uma das cidades da zona de totalidade, Criciúma, Santa Catarina, ocorreu uma queda de temperatura de 8 graus Celsius. Então, uma queda de temperatura, eu tenho aqui uma variação de temperatura,
de 8 graus Celsius. Sabendo que o calor específico sensível da água, né? Calor específico é de 1 caloria por grau Celsius, a quantidade de calor liberada por 1000 gramas de água, então a massa, ao reduzir sua temperatura de 8 graus em calorias é. Então ele quer que a gente encontre a quantidade de calor liberada, né, para ter essa queda de temperatura de 8 graus. Se fosse uma questão da Universidade Federal do Paraná, né? Essa questão ela está meio incompleta, pessoal. Como eu falei para vocês, não é? Existe 2 tipos de calor. Calor sensível, onde ele causa apenas uma variação de temperatura, tá? E o calor latente, que envolve uma mudança de fase, tá? Aqui ele não diz, não deixa claro se tem mudança de fase durante essa queda de 8 graus, né? Porque eu posso, por exemplo, a água pode sair de 6 graus, né, que está no estado líquido, para -2. Eu tenho uma variação de 8 graus Celsius. Só que para ela chegar em -2, ela tem que passar pelo estado, né, pela solidificação, né, no estado líquido para o sólido. Então a questão não falou isso. Mas vamos supor que aqui não tenha mudança de fase, certo? Então é só calor sensível. A questão teria que ter deixado isso claro e não deixou. Mas vamos supor que não tenha mudança de fase. Vamos colocar aqui. Sem mudança de fase. Então eu vou ter aqui só calor sensível, né? Qual é a expressão que eu uso para encontrar o calor sensível? Aquele calor que só causa mudança de temperatura. Calor sensível é o produto da massa pelo calor específico vezes a variação de temperatura. É só multiplicar estes 3 fatores. Então eu tenho a massa, tenho o calor específico da água e tenho a variação de temperatura. Só substituir. Vamos lá, substituindo a massa 1000 gramas, o calor específico 1 e a variação de temperatura 8. 1 vezes 8, 8, 8 vezes 1000, 8000 calorias. Dúvidas aqui? Então, o nome dessa fórmula que você acabou de fazer é fórmula para calor calor sensível, né? Isso, calor sensível. Ok. Vamos deixar as conversinhas aleatórias aí para depois. E aí, alguma dúvida aqui? Pode seguir. Certo? Essa expressãozinha aqui é para o calor sensível, aquele calor que causa apenas uma variação de temperatura sem alterar a fase da matéria, né? Ocorre no mesmo estado da matéria. Então vamos para a próxima. A tabela abaixo apresenta a massa de 5 objetos de metal com seus respectivos calores específicos sensíveis. O objeto que tem maior capacidade térmica é o de... Então, a gente tem que descobrir qual
Qual desses objetos tem a maior capacidade térmica? Então, só relembrando como é que a gente encontra a capacidade térmica. A capacidade térmica é a quantidade de calor pela variação de temperatura ou o produto da massa pelo calor específico. Certo? Essas são as duas maneiras de encontrar a capacidade térmica. Qual a expressão que eu vou usar aqui? Qual é a mais conveniente para mim usar agora? Isso. Segundo. Exato. Isso. Que eu tenho aqui a massa e o calor específico. Exatamente o que a tabela fornece, não? Ela fornece a massa e o calor específico. Então é só multiplicar que eu vou obter a capacidade térmica. Então vamos fazer aqui dos 5 elementos. Aqui for maior é a nossa resposta, não? Então capacidade térmica do alumínio. Massa do alumínio vezes o calor específico. Aqui é só andar a casa a vírgula duas casas, né? Que é a mesma coisa que multiplicar por 100. Então vai dar 21,7 caloria por grau Celsius. Do ferro, massa do calor específico. A ordem aqui na multiplicação não importa, né? Vezes a massa. Os dois zeros anda duas casas, né? Então dá 11,3 vezes 2, então dá 22,6. Do cobre, 0,0. Oi? Alguém falou, hein? Vamos lá, do cobre. 2 zeros anda duas casas. Tem alguém falando ou é minha impressão? Aqui tem gente que pediu para você repetir, por favor, que acaba travando. Não consegui ouvir. O teu áudio está muito... Não sei se é o meu Ela computador. pediu repetir. Repetir? É, porque travou para ela. Ah, certo. Ó, aqui é dada uma tabela, né, com o calor específico e a massa de 5 substâncias, né, alumínio, 5 metais. Ele quer saber qual é o que tem a maior capacidade térmica. Então, como é que a gente encontra a capacidade térmica? Tem duas maneiras: dividir o calor pela variação de temperatura, mas a gente não tem essas informações aqui, nem o calor, nem a variação de temperatura. E a outra maneira de encontrar a capacidade térmica é multiplicar a massa pelo calor específico. Então é exatamente o que a gente tem. A gente tem massa e calor específico. Então a gente vai usar essa segunda opção, né? Segundo meio aqui para encontrar a capacitância. Então basta multiplicar esses dois fatores aqui, né, para encontrar a capacidade térmica. A massa vezes o calor específico em cada um dos metais. Então estou fazendo aqui um por um. Primeiro, 100 vezes 2,17 dá 21,7. É só andar duas casas, ó. Multiplicar por 100 é andar duas casas. 200 vezes 0,113, os dois zeros andam as duas casas e multiplico por 2.
dá 11,3 vezes 2, que vai dar 22,6. 300 vezes 0,093. Os dois zeros andam duas casas, fica 9,3 vezes 3, né? 9 vezes 3, 27. 3 vezes 3, 9, vai dar 27,9. Agora para a prata. Prata, qual é o símbolo da prata mesmo, hein? Que eu me esqueci. HG, mercúrio. Esqueci o símbolo da prata. Aí vamos lá. 0,056 vezes 400. Os dois zeros são de duas casas, né? 5,6. 4 vezes 5, 20. É AG, professor Prata. AG, né? Valeu. Vamos lá. 400 vezes 0,056. Os dois zeros andam duas casas, 5,6. 5,6 vezes 4 dá 22,4, né? E por último, o chumbo. Chumbo, não sei, eu acho que é PB. É 0,031 vezes 500. Mesma coisa que 5 vezes 3,1, né? Dá 15. 15,5. Pronto, ele quer saber qual o maior. O maior foi o cobre, né? aí. Opa, falei uma coisa e... Pronto. Item E, né? O cobre deu a maior capacidade térmica. Dúvidas aí, pessoal? Não. Beleza. Vamos para a próxima. Um bloco de cobre, calor específico 0,094, de 1,2 kg, então a gente tem um calor específico. Calor específico 0,094. A massa 1,2 kg. Então dá 1.200 gramas, né? 1,2 vezes 1.000, que é o quilo, 1.200 gramas. É colocado no forno até atingir o equilíbrio térmico. Nessa situação, o bloco recebeu 12.972 calorias. Ele quer saber qual é a variação de temperatura. Ele não fala aqui em mudança de fase, né? Que a substância não muda de estado, então é só calor sensível. Como é que a gente encontra o calor sensível? Produto da massa pelo calor específico vezes a variação de temperatura. Então a gente tem massa, tem o calor específico, tem a quantidade de calor, e o que falta é exatamente o que pede na questão, né? A variação de temperatura. Só que observe que a gente vai obter a temperatura em graus Celsius, né, pessoal? E a resposta está em Fahrenheit. Então a gente vai usar do que a gente aprendeu anteriormente, que é para converter
a resposta final que a gente vai obter de Celsius para Fahrenheit. Então, primeiro vamos encontrar essa variação em Celsius, não? Eu quero só a variação, então eu vou deixar só ela aqui, no lado da igualdade, vou passar o que está multiplicando, dividindo. Então, essa massa e o calor específico passa dividindo a quantidade de calor. Agora vamos substituir. A quantidade de calor, 12.972. A massa, 1.200 gramas, vezes o calor específico, que é 0,094. Se você fizer essa multiplicação aqui, dá 112,8. Tá? Só repetindo aqui. 12.972 dividido por 112,8 dá 115 graus Celsius. Então, essa variação de temperatura aqui o bloco de cobre sofre. Só que a resposta está em Fahrenheit, né? A gente já sabe como mudar uma variação de Celsius para Fahrenheit. Só usar a expressão para uma variação de temperatura, né? Delta C sobre 5 igual a delta F sobre 9. No final a gente pode fazer um resumo de todas as fórmulas aqui de calorimetria. Então vamos lá, substituindo. Aqui vai ficar 115 dividido por 5, delta F sobre 9. 115 dá para dividir por 5, né? Dá 23. Né? 100 dividido por 5 é 20, 15 dividido por 5 é 3, então dá 23. Multiplica meio pelos extremos, uma vez delta F, duas vezes 9, 20 vezes 9, 180, 3 vezes 9, 27. 180 mais 27 dá 207 graus Fahrenheit. Pronto. Item C, não? Tá? Então, essa questãozinha foi bacana porque ela fez a gente recordar, né, um conteúdo que a gente viu anteriormente. Dúvidas aqui, pessoal? Não, pode continuar. Outra questão também que a gente vai recordar conteúdo anterior, né? Questão aqui da Unifor. O gráfico representa a temperatura de uma amostra de 100 gramas de determinado metal, inicialmente no estado sólido. Então aqui eu tenho um estado sólido. A gente viu que toda transformação, né, da matéria ocorre em um valor exato de temperatura, se aquela substância é pura. Então, se ele estava no estado sólido e a temperatura está aumentando aqui, aqui é uma transição do sólido para o líquido, né? E aqui é o líquido. Então, aqui é a fusão, né? Sólido para o líquido. Então, vamos lá. Massa, 100 gramas. Pode-se afirmar que o calor latente tem fusão deste metal em calorias por grama zero. Então aqui ele já está falando do outro tipo de calor, né, pessoal?
o calor que é fornecido durante uma mudança de fase, que a gente chama de calor latente. E como é que a gente determina o calor latente? Diferente lá do calor sensível, aqui eu não tenho uma mudança de temperatura durante o processo de transformação, né? Ele ocorre a uma temperatura exata. Então eu não vou ter aquela variação de temperatura, é simplesmente a massa vezes o calor latente daquela mudança. Então cada mudança vai ter uma quantidade de calor que a gente chama de calor da transformação, né? Não é aquele calor específico, é um calor característico daquela mudança de fase, que a gente chama de calor latente, certo? Esse L aqui, a gente chama de calor latente. Então, cada transformação vai ter um calor latente. Calor latente de fusão, calor latente de vaporização, de solidificação, certo? Então, ele quer que a gente descubra qual é este calor pelo gráfico, né? Então vamos lá, a gente tem a massa que ele forneceu. Ele quer que a gente descubra esse calor latente. Será que a gente tem a quantidade de calor durante essa transformação? O que vocês acham? A gente tem essa quantidade de calor que foi consumida ou A liberada? gente tem ali no gráfico, foi 600. No final, menos o início, 600. Isso. Se você olhar para o gráfico aqui, ó, durante essa transformação, ele foi de 600 para 1.200 calorias. Né? Então, aqui eu tenho uma variação de 600 calorias. Eu também tenho a quantidade de calor durante o processo de transformação. Calor latente. Então agora é só substituir que a gente acha o nosso calor latente de fusão, né? O nosso L. Vamos lá, substituir nessa expressão. Quantidade de calor. Vou só repetir aqui. Quantidade de calor 600, a massa 1.000 ou 100, e o calor é o que a gente quer descobrir, né? O calor latente da fusão. Simplifica aqui, 2 zeros com 2 zeros, uma vez LF, LF, a gente já tem aqui o resultado, né? Que é de 6 calorias. Calorias por grama. Item D. Dúvidas aqui, pessoal? Não? Vamos para a próxima. Um corpo de massa 6 gramas em estado sólido é aquecido até o ponto de fusão. Sabendo que o calor latente do corpo é 35 calorias por gramas. Então a gente tem aqui a massa e o nosso L, que é o calor latente, né, daquela transformação. Determine a quantidade de calor recebida pelo corpo. Então simples, né, pessoal? Está falando de uma transformação, fusão, é calor latente, que é simplesmente multiplicar a massa pelo calor típico daquela transformação. No caso, aqui é uma fusão. Então, a gente tem a massa e tem o valor deste L. Só substituir, a gente encontra essa quantidade de calor, né? Vamos lá, massa 6 e o calor latente 35. 6 vezes 35 dá 3 vezes 7, né?
a 210 calorias. Eu simplifiquei aqui, dá 3 vezes 70, 3 vezes 7 é 21, então dá 210 calorias. Bem simples, né? Essa a gente começou pelas mais difíceis e agora está ficando mais light. Dúvidas aqui, pessoal? Vamos para a seguinte, então. Bom, agora aqui a gente tem já uma mistura, né? São dois materiais ou duas amostras do mesmo material a temperaturas diferentes. Então a gente viu que quando a gente mistura ou junta dois materiais diferentes, eles vão trocar calor até atingir o equilíbrio térmico, né? Vai passar calor do mais quente para o mais frio até que eles atinjam a mesma temperatura. Atingindo a mesma temperatura, o calor deixa de ser transferido, de fluir. Então vamos lá, ele diz que quando misturamos 1000 gramas de água, tem um calor específico 1 caloria por grau Celsius, a 70 graus, então aqui eu tenho a temperatura inicial. Então vamos separar aqui, né? Eu tenho aqui 2 amostras de água. A primeira tem uma massa de 1000 gramas, né, que é 1 quilo, 1000 gramas. Calor específico, 1 caloria por grau Celsius. Está inicialmente a 70 graus Celsius. Eu vou misturar isso com 2 kg de água, 2000 gramas, não? Que está inicialmente a 10 graus Celsius. Então essa mistura vai gerar 3 kg de água que vai estar aqui temperatura, não? Então ambas são águas no estado líquido, então eu posso colocar o mesmo valor do calor específico aqui, né, que é a mesma substância, vai ter o mesmo calor específico, né, no estado líquido. Então qual vai ser a temperatura de equilíbrio? Qual vai ser a temperatura final? Lembrando que a temperatura final vai ser a mesma, né, para as duas quantidades de água, né? Eles vão trocar calor até atingir a mesma temperatura. Então vai ser uma temperatura final comum, né, para esses 3 litros de águas que eu estou misturando. Então a gente vê que quando o corpo troca calor em um sistema fechado, quando eu somo essas quantidades de calores trocadas, né, não importa aqui quantos corpos eu tenho, né? Se eu somo a quantidade de calor trocadas, isso vai dar 0, né? Porque todo o calor que é cedido por um corpo é absorvido pelo outro que está a menor temperatura, certo? Então, se um perde 10, o outro vai consumir esses 10, não? Então o resultado final tem que dar 0 para eu ter uma conservação de energia no sistema. A energia ela não pode ser criada nem destruída, né? Então não pode aparecer um número positivo aqui nem um número negativo, não? Senão estaria dizendo que houve ali surgiu energia de algum canto ou foi consumida a energia naquele sistema isolado. Isso violaria a lei da física da conservação de energia. Então, ambos aqui eu não tive mudança de fase,
né? A primeira estava a 70 graus e a segunda amostra estava a 10. Então, é de se esperar que a temperatura de equilíbrio esteja entre 10 e 70. Vai ser um valor entre 10 e 70. Tá? Até posso descartar aqui esse primeiro item. Mas só iria dar 10 se as duas estivessem aqui a mesma temperatura, não? E não pode ser um valor também maior do que 70. Então vamos lá. É só aplicar. Eu tenho duas amostras aqui, eu vou aplicar o calor sensível nas duas. Calor sensível é o produto da massa, calor específico e variação de temperatura. Então eu vou aplicar para as duas amostras e somar e dizer que isso é zero, né? Então, vamos lá, M1C1 delta T1 tá? Então tudo que for aqui para a primeira amostra eu vou substituir aqui. Na segunda eu estou dizendo que é essa amostra 2. Então vamos lá, substituindo. A massa 1, 1000. Calor específico 1. E a variação de temperatura é a final, que eu não sei qual é, que é aquela que eu quero encontrar, que é a de equilíbrio, né? Menos a inicial, 70. A amostra 2, a massa 2000, calor específico 1, variação de temperatura final, que é a de equilíbrio, menos a inicial, que é 10. Está igual a zero. Então aqui 1000 vezes 1 dá 1000, 1000 vezes ΔF, né? Isso multiplica tudo que está dentro do parênteses, menos 70 vezes 1000, 70.000, mais 2000 vezes 1, 2000, isso vai multiplicar também tudo que está dentro do parênteses. 2000 vezes ΔF, menos 10 vezes 2000, que dá 20.000, né? Vamos lá, juntar letra com letra, número com número. Então aqui dá 1000 vezes 1000 ΔF mais 2000 vai dar 3000, né? Menos, os dois são negativos, repete o sinal e soma. 70 mais 20 dá 90. 90.000. Passa o 90 para o outro lado, né? Sinal trocado. Simplificando aqui as coisas, 3 zeros daqui, 3 zeros aqui, né? O que me sobra é 3 vezes a variação de temperatura igual a 90. E o 3 que está multiplicando passa dividindo. 90 dividido por 3 dá 30. Certo? 30 graus Celsius. Item C. Tá, pessoal? Então, toda vez que eu tiver
toda vida que eu tiver mais de uma amostra, essas amostras estão sendo colocadas, misturadas ou colocadas em contato. Se eu pegar o calor, né, cada amostra cedeu ou recebeu, a soma dessas quantidades de calor tem que dar igual a zero para a energia poder ser conservada, né? A energia no sistema, no sistema isolado, ela é conservada. Então, o que me garante essa conservação de energia é que essa soma sendo igual a zero, eu não tenho criação nem perda de energia, né? Estou dizendo que ela se conserva. Dúvidas aqui, pessoal? Depois eu coloco esses rabiscos aqui lá no Google Sala de Aula para vocês. Pronto, ficou faltando umas 3 questões, e as 3 que faltam eu vou colocar lá na lista para vocês no Google Sala de Aula e adiciono mais algumas, certo? Professor, só uma dúvida. Oi. O senhor está conseguindo me ouvir? Primeiramente, o senhor está conseguindo me ouvir? Estou. Mas pronto, é o seguinte, esse negócio de Q1 mais Q2 mais Q3 mais Qn igual a zero é de conservação de energia, né? Que tipo, a energia a energia não se perde nem se cria, ela só vai de um corpo para o outro, entende? Tipo, Isso. Só que isso é uma equação. Como é? Repete só o finalzinho que eu não ouvi direito. É que isso aí que eu perguntei, essa equação, essa de Q1 mais Q2 mais Q3 mais Qn igual a zero, é só para dizer que o calor, que a energia, de modo geral, não pode se perder, ela só é transferida e isso é explícito em uma forma de equação. Isso, né? Isso, exato. Muito obrigado. Então é isso, pessoal. A gente chegou no nosso tempo já, né? Então, na próxima aula a gente se encontra. Aí, se você se deparar com alguma dúvida na lista que eu vou colocar lá amanhã, provavelmente, você já traz para a gente esclarecer na próxima aula, certo? Então, boas aulas aí na sequência e até a próxima semana. Um abração.